Olá, alunos do terceiro ano D do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos para mais uma jornada de aulas online aí. Pessoal, dando continuidade ao assunto que a gente vem tratando, né, dentro do conhecimento geográfico, a respeito da questão de acumulação de capital, globalização, né, economia mundial, mercado mundial. Vamos falar hoje da cultura globalizada, né? O que a cultura, né, foi influenciada por esse processo de globalização, ok? Bom, primeiramente, o espaço geográfico ele encontra-se repleto de vários elementos, né, próprios do processo de globalização, como antenas de TV e celular, meios de transporte cada vez mais modernos, né, cabos de fibra óptica e redes, que nem sempre são visíveis, mas presentes no espaço, entre outros elementos tecnológicos e avançados aí do mundo global. Isso também acontece com a cultura, né? O espaço geográfico ele constrói suas bases em inúmeros campos e configurações, dentro da economia, da política, da sociedade, da educação, de modo aí que a cultura encontra-se plenamente inserida nesse contexto. Bom, observa-se as transformações das paisagens, né, que varia do natural ao cultural, carregando ambientes aí constitutivos de todas as sociedades capitalistas, mas com elementos culturais locais ou regionais, né, que denotam a singularidade dos lugares, tá? Mas nem sempre as inquietudes, né, os questionamentos, né? Como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na era da globalização? Né? São as perguntas que se faz, né? Como elas se expressam em um espaço social cada vez mais interligado com o global? É possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural? Né? Então, essas são as inquietudes diante desse processo mundial aí chamado globalização. Tá? Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão de valores culturais também acompanhou essa modernidade. Assim, observa-se que em diferentes culturas, né, os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial, né? Sem a necessidade de eu estar próximo, eu posso interagir. Né? A internet também é um símbolo aí, grandioso, né, nesse processo de integração, interligação. Entretanto, observa-se também que esse processo não se dissemina de forma igualitária. Né? Então, esse processo de globalização ele não chegou assim de uma vez e em todos os lugares com a mesma proporção. Né? De modo que alguns lugares, como centros economicamente dominantes, né, transmitem maior número dos seus elementos culturais, como é o caso da cultura norte-americana, né, que se expandiu aí por todo o planeta. Um exemplo disso é a chamada indústria cultural, termo criado por sociólogos no início do século XX, mas que se mantém até hoje, né? Essa indústria ela é capaz de gerar e controlar aí os padrões de comportamento, os costumes das pessoas, como roupas, com padrões de etiquetas e comportamentos, né? Atividades de lazer que exercem e etc. Tá? Por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização de culturas, né? Por conta dessa padronização do consumo, padronização da forma de ser, da forma de vestir, né? Isto é, a padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais, né? Colocando em segundo plano, em situações secundárias, né? Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser um sistema perverso, uma vez que ele não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes do mundo e das sociedades. Tem essa característica, né, que é um dos processos, os pilares, né, do sistema capitalista, que é essa forma desigual da qual as pessoas usufruem do sistema. Por outro lado, à medida que o sistema de comunicação, informação e transporte eles vão elevando a sua capacidade de disseminar, observamos também a possibilidade de costumes e valores locais se incorporarem aos valores globais, né, aos elementos globais. Tá? À medida que vai modernizando, vai avançando, esse processo de aculturação, como nós chamamos, né, ele vai avançando. Aculturação econômica, né, pelo sistema capitalista. Isso ocorre a partir do momento em que comunidades tradicionais ou culturas regionais conseguem disseminar e divulgar para além de suas fronteiras, né, as suas características. Também tem esse outro detalhe, esse outro lado. Com base nessas concepções, há quem diga que a globalização, na verdade, promove uma heterogeneização cultural. Também pode acontecer, depende da forma como você utiliza esse processo. Por fim, é necessário observar que há uma hierarquia no sistema de comunicação.
apesar do advento da internet, da possibilidade de expressão por parte de inúmeras pessoas, ainda existem algumas formas de pensamentos e ideias socialmente dominantes que sobrepõem-se às demais, através de um uso preferencial sobre os elementos midiáticos, né, da mídia. A exemplo do que ocorre com os filmes e seriados, geralmente mantidos sob um padrão influenciando os estereótipos comportamentais das pessoas. Tá? Bom, nesse sentido aí, muitos são os que afirmam que, na verdade, o que ocorre é uma homogeneização cultural na globalização. Né? Querem seguir um ritmo de vida da qual não seja o tradicional, o cultural daquele local, né? Daquele território. Mas antes de tirarmos uma conclusão aí definitiva desse assunto, né, sobre esses elementos culturais e suas transformações na mundialização da sociedade, é necessário que nós também tenhamos aí, ficamos sempre atentos aos eventos e informações, sempre com a preocupação aí de compreender e assimilar os fatores modernos da sociedade, sem negar ou sobrepor os valores tradicionais delas constitutivos, né? A gente fala esse discurso, mas a gente sabe na íntegra, né, o que acontece realmente, né? Uma vez é essa questão, por exemplo, eu vou citar um caso muito simples e objetivo, as comidas modernas hoje, né, os fast food aí criados aí pelos norte-americanos, né, como são muito rápidas, né, para agilizar o processo então, do sistema e facilitar e fortalecer o sistema. Né? Então, nós adquirimos esses hábitos que não eram nossos aqui do território brasileiro. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha passado a noção para vocês aí, né? E que vocês tenham entendido um pouquinho dessa questão global, né, da cultura e globalização. Obrigado a todos aí pela participação e pela atenção. Né? Juntos aí somos mais fortes diante dessa pandemia que nós estamos orando e rezando aí, né? Independente do seu credo, independente da sua religião, do seu segmento religioso, né? Estamos todos unidos aí contra essa pandemia para que nós saímos o mais rápido possível, né, desse processo. Lembrando a vocês também que essa aula, como as demais, né, que vocês quiserem consultar, né, ela está disponível no meu canal do YouTube, né, no Gel Cerrado. E do mais, eu quero agradecer a participação de todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.